O que estão a ver é precisamente o que parece. Uma lareira que arde entre duas panelas de ferro, aqui numa grande cozinha da Beira Alta. Estou a falar-lhes em Aroca e, por isso, as minhas primeiras palavras são de agradecimento para a família Monteiro, que me permitiu que me viesse aqui agasalhar ao seu lume quando eu vinha cansado e tiritante de frio. Depois disso, quero desejar a todos os meus telespectadores uma Páscoa feliz. Esta carta que tenho na mão foi-me dirigida por uma família de imigrantes portugueses que vivem em França e que, a propósito daquele programa em que eu, muito rapidamente, passei por Coimbra, por Levão e depois vim aqui a Aroca por causa dos 3 anjos com um demónio e todos eram irmãos. Uns telespectadores de França, que são daqui, da Aroca, dizem: então o senhor foi à nossa terra, andou lá nos nossos montes e não teve mais nada para nos dizer senão essas vagas memórias da rainha. Então o senhor não ficou encantado com aquela paisagem? Então o senhor não viu aquelas vacas a passear na serra? Então o senhor não viu a beleza dos nossos enchidos? E diziam assim muitas coisas mais, e eu emocionei-me com essa carta. Bem, peço que me compreendam. Eu ando com uma equipe, a gente vai às terras, temos poucos minutos, eu tinha que falar realmente no drama da rainha e não me foi possível, não houve materialmente tempo para mostrar a terra. É desse pecado que hoje me queria penitenciar e quero-lhes dizer que viemos outra vez à Aroca por causa desta carta. Esta carta é uma espécie de sacrário de saudade. Viemos à Aroca trazidos pela saudade de um imigrante que nesta Páscoa gostava de estar aqui, mas não está. Ora, uma das coisas que esta carta dizia era o seguinte: Rainha Santa Mafalda, então, e a vitela? Então o senhor nunca ouviu falar na vitela da Aroca? Bom, e eu tenho que reconhecer que sim. Claro que em Aroca há a Rainha Santa Mafalda, mas também há uma vitela deliciosa. E em Portugal há um ditado popular que diz: nem sempre rainha, nem sempre sardinha. Pois naquele programa falei-lhes na Rainha da Aroca, este programa é para falar principalmente da vitela da Aroca. É muito possível que o mais antigo altar de Aroca não seja o da Rainha Santa Mafalda, seja apenas este imenso rochedo, porque é uma história engraçada. Desde que os homens inventaram os deuses andaram ligados às pedras. Por exemplo, ao perto de Vila Real, em Panóias, ainda se vêem daqueles rochedos imensos os lugares onde eram imoladas as vítimas aos deuses. E este altar, que é sagrado desde ninguém sabe quando, apresenta hoje a sua última versão sagrada. É um calvário, ali no púlpito está a data. Esta versão é do século XVII, 1643, e consagraram
o altar de Aroca à evocação do Calvário. É uma série de cruzes de granito, iguais à cruz onde Cristo morreu por nós. Emociona-me realmente este monumento tão simples, porque de facto acho que sim, acho que a vida aqui nestas montanhas foi desde sempre um calvário. Eu tenho na mão um livro editado aqui, o Cancioneiro de Aroca. Os arauquenses têm um grande orgulho, enfim, na sua música popular, que certamente é uma música interessante. Penso que não é muito diferente do conjunto da música portuguesa, mas tem notas que me emocionam. Eu vou-lhes ler uma quadra dessas que o povo canta. É uma quadra em que uma menina perdida pede a um pastor que lhe dê da sua merenda. Eu digo-lhes isto porque a palavra por onde a quadra começa, pecureirinhos, é uma palavra que podem não saber o que quer dizer. Pecus, no latim, quer dizer rebanho. Portanto, o pecureirinho é o garoto que guarda um rebanho de cabras. E a quadra diz assim: pecureirinhos da serra, dai-me da vossa merenda, a minha já a comi, comia, já me não lembra. Bom, este poema parece-me terrivelmente dramático. Não fala de fome, fala de uma coisa muito pior. Fala da fominha. A menina tinha fome, mas não ousa confessar que tem fome. A minha já a comi, comia, já me não lembra. Ela até tem vergonha de confessar que não comeu. E no mundo há uma coisa pior que a fome consciente e revoltada. É a fome que se não confessa, a fome que já se nem lembra. Junto de Aroca fica uma localidade com este nome curioso, Burgo. É claro, havia o coto do mosteiro e havia o burgo dos moradores livres da jurisdição da abadesa. Eu estou-lhes a falar agora no burgo, exatamente no lugar a que chamam Quinta dos Mouros, porque está aqui esta torre que chamam Torre dos Mouros. É claro, há, como sempre, aquelas lendas, diz que tem um subterrâneo e o subterrâneo vai por aí fora. Bem, o que tem na vossa frente é uma casa senhorial do século XIV, muito caracterizada, ainda em muito bom estado e que, em minha opinião, devia ser classificada imediatamente e restaurada. É das peças mais interessantes do património histórico de Aroca. Mas estas relações entre o burgo e o mosteiro estão ainda crivadas de lendas que revelam exatamente os atritos sociais que existiam entre as várias classes da Idade Média. Vou-lhes contar duas dessas lendas. Diz que quando a rainha Santa Mafalda saía do mosteiro e passava aqui no burgo, imaginem que estes burgueses atiravam-lhe, apedrejavam-na. Bem, não era com pedras, não se deitam pedras a uma santa, mas apedrejavam-na com laranjas. E ela tanta laranja apanhou que a certa altura rogou uma praga. Pois que nunca mais aqui
uma laranjeira de laranjas. E realmente, diz que até agora, há meia dúzia de anos, não havia memória daqui ter nascido uma laranja. Outra história, também com a Rainha Mafalda. Estava assim a uma janela do seu palácio, e estava com o dedal de prata, a fazer as suas rendas, quando, imaginem, veio uma pega, pegou no dedal e levou-lhe o dedal para longe. E a dona Mafalda, zangadíssima, disse: nunca mais admito pegas aqui no meu mosteiro. E mandou as pegas embora. Bom, eu não sei que pegas é que ela mandou embora. Também se diz que até há pouco tempo não se viu uma pega para cá do Rio Arda, mas que agora voltaram, que agora as pegas estão outra vez a tomar conta de tudo. Eu ligo as duas lendas porque, reparem, é a expulsão das pegas, é o apedrejamento pela rainha, porque é evidente que as laranjas são só uma forma de adoçar, de tornar menos contundente o apedrejamento da filha del Rei Dom Sancho. E tudo isso, o que nos recorda são as terríveis tensões sociais dessa fase da vida portuguesa. No Burgo vivem os burgueses e aqui no coto do mosteiro vivem os vilãos. A luta entre burgueses e vilãos é que vai gerar a Europa moderna. Eu vim falar-lhes agora aqui diante da velha fachada de uma família, os Malafaias. Parece que não tem nada a ver com isto, mas tem. Porque os primeiros Malafaias foram cavaleiros andantes. Bom, e agora vocês perguntam, e o que é que tem que ver isso? E o burgo, e os burgueses, e os cavaleiros andantes? Era precisamente isso que eu queria explicar com clareza. O burguês vive do comércio dos produtos agrícolas. O burguês compra e vende. Compra além um vinho, compra além o azeite, vende-o na feira a um mercador judeu que lá passa, e o burguês vive já do dinheiro. Ao contrário do vilão. O vilão vive do fruto direto da terra. E pouco a pouco, em Portugal e de um modo geral na Europa Ocidental, durante o século XII, XIII, XIV, a economia da terra vai-se transformando na economia do dinheiro. E é preciso comprar cada vez mais coisas. O nobre agora tem de comprar o cavalo, tem de comprar as armas, tem de comprar uma casa e precisa de dinheiro. Para isso, o que é que ele faz? O nobre só tem terras. Terras que ele não explora. Terras de que ele recebe uma renda. Renda como? Bom, são moios de trigo, são alqueires de azeite, são pipos de vinho, são artigos da própria terra que ele depois come o ano inteiro. Mas isso muda. Ele agora diz, olha, em vez de me pagares aqueles moios de trigo, tu não me querias pagar um certo número de morabitinos de ouro? E converte, pouco a pouco, as rendas da terra em prestações pecuniárias. Bom, mas depois acontece isto. Lá vem a tal inflação. A inflação, não julguem que é o mal de agora, é o mal de sempre. O rei, de 7 em 7 anos, altera a moeda, faz uma moeda cada vez com menos ouro, ela continua a chamar-se morabitino, vale cada vez menos. E a essa altura os nobres têm as suas terras arrendadas por moedas que não valem quase nada. Dá-se então realmente uma crise da nobreza em Portugal.
No Portugal do tempo de Dom Dinis, os nobres são pobres. E como são pobres, olhem, têm que arranjar maneira de ganhar a vida, vão por esse mundo e dá-se então o aparecimento de uma coisa que hoje é muito poética, a gente fala nisso, a cavalaria, os cavaleiros andantes. O cavaleiro andante é o homem que vai por esse mundo a vender a força do seu braço, a alugar-se como combatente das guerras onde quer que existam, e saem de Portugal muitas centenas de nobres que vão ser cavaleiros andantes por essa Europa fora. Justamente os primeiros Malafaias. Olhem, o Luís Gonçalves Malafaia e um que dizem que era irmão, mas eu não acredito, o Pedro Gonçalves Malafaia, talvez avós ou bisavós dos donos deste palácio, foram cavaleiros andantes. O Luís Malafaia esteve até entre os 12 de Inglaterra, foi companheiro do Magriço. Ora, os 12 de Inglaterra são cavaleiros andantes, que vão até a Inglaterra ganhar a sua vida. Eu estou aqui em Aroca, diante da casa do Malafaia, a falar de cavaleiros andantes. Não julguem que é para recordar apenas vãs aventuras do passado. Estou a falar nos cavaleiros andantes de há 500 anos, que abandonavam a sua pátria para ganhar a vida, para recordar vocês, imigrantes das Beiras, do Minho, do Alentejo, que são os verdadeiros cavaleiros andantes deste tempo em que vivemos. Esta é a Serra da Freita, que fica mesmo sobre a Aroca e tem imensas curiosidades naturais. Vejam esta impressionante queda d'água. É a Frecha da Miserela. É uma ribeira que subitamente cai em dezenas de metros e muito perto da Frecha da Miserela, fica um fenómeno absolutamente raro. Em Portugal é único e em todo o mundo isto é raríssimo. O povo dá-lhe um nome engraçado, chama-lhe as pedras parideiras. As pedras parideiras por isto, porque parece que a própria pedra está a ter filhos, pariu um filho. Isto saiu da rocha. Isto o que é? Trata-se aqui de um afloramento granítico e o afloramento vai expelindo nódulos que têm uma capa de biotite que formam estes discos. Bom, pensa-se que isto terá uma idade à volta de 280, 300 milhões de anos. E em poucos lugares do mundo se pode encontrar uma coisa como esta. É realmente impressionante. São os filhos da própria pedra. Mas aqui os meus telespectadores estão a fazer uma pergunta. A vitela será assim realmente tão importante que mereça um programa? A vitela. Bom, eu estou a falar da vitela, de certo modo, simbolicamente. Uma maneira de ser do português é dizer mal de tudo o que há na nossa terra. Tudo o que é português não me presta. Bom, e isso é uma maneira de ser. Não nos conseguimos corrigir disso. Somos assim. Toda a gente diz bem do que há na sua terra e nós, para sermos diferentes, porque ser diferente é uma qualidade, dizemos mal. Pronto. Certo. Agora,
temos que reconhecer que há algumas coisas de que é completamente impossível dizer mal. Por exemplo, a comida em Portugal. Eu sou um homem que tenho andado muito por aí e em parte nenhuma a comida é tão apaladada, tão saborosa, tão primorosamente confeccionada. O exemplo melhor é, evidentemente, o peixe. Há em algum sítio do mundo peixe como o da nossa costa. Bom, mas além do peixe, a carne. A carne que aqui ainda vem palpitante. E entre a carne que se come em Portugal, talvez nenhuma exceda esta vitela de Aroca. Bom, claro, por detrás desse petisco de cozinha está uma realidade económica importante. É a raça aroquesa. É uma raça de gado bovino de um grande valor que existe só nesta região. Pode-se dizer, há vários tipos de vaca aroquesa, mas todos entre o Douro e o Caramulo. E esta região aqui da Aroca é que dá estes animais soberbos, realmente de um talhe médio, de uma grande rusticidade, uma grande capacidade de trabalho. Olha, era com bois destes que se puxavam os barcos rabelos, quando a navegação do Douro se fazia toda nesses barcos. E ainda hoje há, aqui nos montes, grandes manadas de gado aroquês. Na nossa frente estão alguns animais que são criados na serra, por isso o povo chama-lhes gado serrano. E continua a ser uma riqueza para a região. Eu acho que isto, a comida que se come, não é um elemento secundário, não é uma coisa sem importância nenhuma. A comida que se come é um valor fundamental para definir uma cultura. E acho que se no mundo se soubesse que em Portugal se come comida desta qualidade, o nosso turismo não tinha nada a perder com isso. Foi por isso que vim aqui falar-lhes em especial da vitela de Aroca, mas isto é falar da mesa posta em Aroca, é falar da bola de São Bernardo, é falar daquela espantosa morcela doce, é falar do manjar de língua, é falar de todas essas especialidades da cozinha aroquense. Mas em Aroca, o melhor de tudo não é a vitela, é a gente. Vamos ouvir a gente de Aroca. Eu a vinha, cortar a videira, e a menina ser moça solteira. Olha o meu amor lá fora na rua, só de cá para dentro que esta casa é sua. O que ouvimos foi o Orfeão de Aroca. Eu acho que todos os meus telespectadores se aperceberam da qualidade excepcional deste coral
Claro que isto, numa região rural, parece um milagre. É um milagre que tem duas razões de ser. A primeira é o professor Ramiro Fernandes, que o fundou e o dirige e que consegue estes resultados. E o segundo é o nível cultural da população de Aroca. Eu não hesitaria a dizer que esta é da mais civilizada população do nosso país. A feixa da miserela mais